E foi bem rápido, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, conversando aqui com os pastores da Faculdade Adventista de Teologia da Bahia, os pastores Clacir e Leonardo Nunes. Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente. Bom, o tema aqui é o estudo das 3 mensagens angélicas. Estávamos conversando com os telespectadores agora no bloco anterior, justamente sobre a primeira mensagem angélica, temer a Deus, dar-lhe glória, vinde a hora do seu juízo. Estamos vivendo em tempo de juízo, Deus está investigando nossas vidas, o juízo está em atividade, mas tem uma outra partezinha importante aqui, não é, pastor Leonardo, que vale a pena a gente tocar no assunto relacionado aqui a essa primeira mensagem angélica. Sim, porque logo após falar sobre temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, ele então faz o chamado que resume bem os capítulos 12, 13, 14, que é adorar. O interessante é como ele fala sobre adoração. Adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E o Apocalipse ele tem uma característica interessante, que é usar a linguagem do Antigo Testamento dentro do livro. Ele não faz citações assim explícitas, ele faz alusões. Mas esse verso, essa parte do verso 7, que fala adorei aquele que fez o céu, a terra e o mar, é quase que uma citação mesmo direta de Êxodo capítulo 20 e o verso 11, que faz parte do mandamento sobre o sábado. Uhum. Porque aqui fala, é uma citação sobre a criação, não é? Aquele que criou todas as coisas, importante. É verdade, mas na sequência das palavras, não apenas falar de criação, mas ele remete diretamente ao sábado. Ao sábado, sim. E o sábado, logicamente, lá em Êxodo 20, verso 11, também se remete à criação. Uhum. Mas o que é importante ver é que dentro da estrutura de Apocalipse capítulo 13, essa alusão ao sábado é muito importante, é crucial. Por quê? Quando você vai para Êxodo 20, você tem o primeiro mandamento, que é não terás outro Deus diante de mim. Quando você vai para o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Quando você vai para o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois então você vai para o quarto, que é a guarda do sábado, lembra do dia do sábado. Quando você vai para Apocalipse 13, você vê nessa mesma sequência a contrafação. Primeiro, não adorar outros deuses, então fala que adore a besta. Segundo, você fala, não farás para ti imagem, então vem a contrafação. Fez uma imagem para que fosse adorada. E depois, então, tem o nome de blasfêmias, que é tomando o nome de Deus em vão. E terceiro, então, fala sobre o sinal, não é? Da besta. Seria a instituição de um outro dia de adoração. De um outro dia. Não é? Você vê a mesma sequência de Apocalipse, de Êxodo capítulo 20. Uhum. E quando você vem aqui e fala de adoração novamente, fala de adoração no contexto do sábado de Êxodo capítulo 20, o verso 11, que fala da criação, é verdade, mas fala da criação no aspecto do sábado. Uhum. Então, temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, o sábado, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas, o sábado está bem claro, colocado aqui, através dessa alusão que João faz de Êxodo capítulo 20. É como se fechasse com chave de ouro aqui essa primeira mensagem, né, Clacir? Exatamente. Tem 3 pontos importantes: temer a Deus, dar-lhe glória, juízo. No contexto da adoração a Deus. No contexto da adoração a Deus e dentro da perspectiva do sábado. Interessante que a adoração, ela envolve a nossa decisão, né? A quem eu estou servindo, né? Quando Josué, lá no Velho Testamento, falou assim, olha, eu não sei qual vai ser a decisão de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo o seguinte, bom, eu vou continuar adorando o meu Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que eu conheço. Envolve muito o centro da decisão, que é a nossa mente, e onde nós tomamos a decisão. É justamente nesse contexto, por exemplo, em Apocalipse, a questão da palavra adoração, por exemplo. Uhum. Junto com tudo isso que o pastor Leonardo falou aqui.
ao longo do capítulo 13, se fala muito sobre adoração, mas nunca é a Deus. É sempre o dragão, a besta e a besta da terra e do mar, que estão envolvidos com a adoração, tentando levar as pessoas para fora da adoração verdadeira. Aí vem agora as 3 mensagens angélicas, começando com o chamado para a verdadeira adoração. Então, um aspecto muito importante da primeira mensagem angélica é que ela é uma mensagem que previne o mundo de ser enganado nos últimos dias. Essa é a grande questão. Muitas pessoas acham que adoram a Deus, mas não estão adorando a Deus. Porque a primeira mensagem angélica está justamente, nós precisamos adorar a Deus, o juízo chegou, mas você tem de fazer isso no contexto do 4º mandamento. E aí ela vai dizer, adore a Deus, porque Ele fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, tudo está centralizado na questão da adoração. A grande pergunta nos últimos dias é, quem é que você adora? Exatamente. O que a sua vida está dizendo? Quem é o Deus da sua vida? Ou vai ser, e aí, como nós falamos no primeiro bloco, ou não existe meio termo ou uma terceira alternativa. Ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar a Trindade contrafeita que foi descrita no Apocalipse. Perfeito. Na sequência aqui das mensagens angélicas, os anjos continuam anunciando, né? Aqui segundo a visão dada a João. Aqui no capítulo 14, verso 8, diz, seguiu-se outro anjo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A que se refere isso, pastor Leonardo? Para entender esse verso, é necessário entender também as outras vezes que aparecem a palavra Babilônia, que Perfeito. Depois eu acho que vamos estudar um pouco mais em outras semanas. Mas Babilônia, normalmente, é a contrafação de Jerusalém, no Antigo Testamento. Jerusalém é a doutrina, a vivência pura da religião, e Babilônia é a vivência deturpada da religião. Tudo misturado. Tudo misturado. Então, a Babilônia, desde até do início lá de Gênesis 11, o início de Babilônia por Babel, que é a confusão, aquela coisa toda. Então, Babilônia é a representação de todos aqueles infiéis a Deus, e não importa a religião que estejam, o lugar que estejam, a denominação, mas são todos aqueles que vivem essa mistura, que não estão vivendo a religião pura, o cristianismo puro e autêntico, como a palavra de Deus indica. E aqui no segundo anjo ele está dizendo, esse sincretismo caiu. Você precisa viver a religião pura. Isso caiu. Parece que é bonito aos olhos, todo mundo está seguindo, mas escute, isso caiu. Logicamente que essa queda, você precisa ligar aqui com Apocalipse 18, não é? Quando em Apocalipse 18 fala novamente e diz assim, sai dela, povo meu. Em Babilônia tem povo de Deus. O povo de Deus está lá, às vezes enganado, às vezes sem entender, às vezes precisando de mais luz. Então, não é uma mensagem de preconceito, é uma mensagem de alerta. Tem povo de Deus em todos os lugares. Assim como a história de Elias lá no Velho Testamento, quando ele fugiu ali da presença da rainha Jezabel, e Deus falou, por que você está fugindo, né? Falou, só eu fiquei. Todo mundo te abandonou, só eu fiquei. Falou, vai para lá, volta, que tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Quer dizer, tem muita gente sincera no mundo e, às vezes, praticando um sistema religioso que achando que aquilo está certo, mas, na verdade, são pessoas sinceras que têm o temor a Deus e precisamos anunciar. Por isso que a gente tem que pregar a palavra, tem que anunciar, como diz aqui o contexto das mensagens angélicas, né? Como mensageiros de Deus. A melhor maneira da pessoa fazer essa avaliação é estudar o livro que a gente está estudando, Exatamente, que é o Apocalipse. Ele exatamente. foi dado para isso, para a gente não ser enganado nos últimos dias. E esse pano de fundo de Babilônia, que o pastor Leonardo mencionou, Babilônia já começou desafiando a Deus e tentando dar um jeito de resolver o problema sem Deus. Isso vai se perpetuando. E esse chamado para sair de Babilônia, quando a gente pega o pano de fundo do Antigo Testamento, então o povo de Deus foi levado para o cativeiro da Babilônia e agora houve um decreto para o povo voltar
de novo a repovoar Jerusalém e assim por diante. Artaxerxes vai fazer isso, né? Então, o que acontece nesse contexto? O povo vai para o exílio, vai para a Babilônia, porque sofreu o juízo de Deus, mas quando chega o momento de sair, muitos não querem mais sair de Babilônia. E aí agora Deus envia os profetas, gente, agora é hora de voltar, vamos voltar para Jerusalém. Agora esse chamado que foi dado historicamente aqui, ele é dado no contexto escatológico. Deus vai chamar de novo o seu povo. Tem gente em Babilônia que serve a Deus e não sabe ainda, ou está tão envolvido com a cultura de Babilônia, que precisa de um chamado. Então agora vem o povo de Deus nos últimos dias e chama. Olha, esse sistema que desafia Deus está falido. Exato. É interessante que aqui é dado como caiu, e a gente está num contexto que ainda não que está para acontecer. Mas quando o profeta dizia uma coisa, repetia a palavra e dava no passado, a ideia era, isso com certeza vai acontecer. Então, Babilônia é um sistema que vai falir. Então agora é hora de sair. E a gente chama as pessoas para saírem, para se voltarem para a palavra de Deus e voltarem a adorar a Deus, aquele que fez o céu, a terra. Essa frase aqui da segunda mensagem angélica, apenas contribuindo com tudo aquilo que vocês já falaram, quando diz aqui a Babilônia que tem dado a beber do vinho, vinho tem um significado especial, né? Dentro da profecia. O que você poderia dizer, pastor Leonardo, nesse sentido aí, para entendermos melhor a ação de Babilônia sobre as pessoas? O vinho, aqui fala de forma rápida, lacônica, mas em outros lugares explica melhor. Claro. Fala da prostituição, não da prostituição sexual, não é? Mas dessa mistura de falsidade e com verdade. E fala em outros versos que ela deu a beber todos os reis da terra de imundícia, de depravação, dessas coisas. Então, na realidade, a vida religiosa que não condiz com o que a palavra de Deus diz. Pessoas que diminuem o valor da palavra de Deus, diminuem o valor da intercessão do Senhor Jesus Cristo, diminuem a sério coisas que a Bíblia diz que eles não querem viver porque vão contrário à sua própria vida. Então, diminuem a palavra de Deus com seu poder e diz, não, vamos viver só aquilo que a gente quer. E a imagem do vinho sempre tem a ideia da intoxicação, de você não pensar direito. Então, de embebedar a pessoa com o seu conhecimento errado. Eu estou achando que estou fazendo certo, mas não estou fazendo certo. Tem alguma coisa que não está funcionando. Então, as mensagens vêm para tirar as pessoas do torpor e trazê-las para pensar direito, com clareza. Não, essa aqui que é a vontade de Deus. É interessante que o estudo do Apocalipse, ele revela sistemas, muito fortemente. Não tanto pessoas, né? Não. Nós somos apenas objeto desses sistemas, né? Ou somos de um sistema, que é o de Deus, ou somos do sistema do inimigo. E Babilônia representa esse sistema dado à mentira, à falsidade religiosa, etc. Temos só 3 minutos. E vai cair. E vai cair, já tá profetizado. Se não é de Deus, vai cair. Temos só 3 minutos para a gente fechar a última mensagem angélica, que também é bastante interessante, que está aí no verso 12. Aí eu queria que a gente comentasse aí, nesses últimos 3 minutos. Ela começa no verso 9 e vai até o verso 12. É importante que o verso 9 até o verso 11 vai fazer um resumo do que você teve no capítulo 13. E, novamente, na mesma sequência que você encontra em Êxodo capítulo 20. Né? Adorar outros deuses, a besta que é um sistema religioso falso, né? Segundo o Apocalipse. Então, depois de voltar novamente, Êxodo 20, ele então termina com o verso 12 dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Adoração, que você viu na primeira mensagem, e fala do sábado, e aqui, na terceira mensagem, novamente fala, aquele que persevera é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E ele junta as duas coisas. E é bacana, pastor Classi, pastor Lerte, que no início dessa sessão do Apocalipse, que começa no capítulo 11, verso 19, abre o céu e no céu é vista a Arca da Aliança. E na Arca da Aliança havia pelo menos 3 objetos. Havia a lei de Deus, havia a vara de Arão e o maná. A lei de Deus dizendo que é o caminho que o povo deve seguir,
o maná dizendo a provisão, né? E a vara de Arão do milagre de Deus em sustentar tudo isso. E você vê aqui novamente essa mesma ideia. Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Novamente, como você deve viver guardando os mandamentos, mas sem se esquecer de que é a fé em Cristo Jesus que me dá esse poder para continuar vivendo. Exatamente. Esse equilíbrio na mensagem. Essa é uma declaração muito forte, né, pastor Clastir? E clara, né? Às vezes o Apocalipse assim, é bem simbólico, mas aqui o verso 12 especialmente não tem uma simbologia, ela está sendo clara. A paciência aqueles que perseveraram nessas duas coisas Exatamente. importantes. E para mim, essa relação que o pastor Leonardo fala, ela nunca pode se perder de vista. Algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho fé em Jesus, mas eu não quero esse negócio de viver a vida como Ele quer. Outros dizem assim, não, um dia eu quero viver tão bem a lei que só eu sozinho eu dou conta de servir a Deus. E esquece a pessoa de Cristo. Nos últimos dias você precisa ter fé em Jesus e viver a vontade dEle junto. É isso mesmo. Pastor Clastir, muito obrigado. Prazer. Nosso tempo acabou. Valeu mesmo pelos seus conselhos, pelos seus comentários. Semana que vem estamos juntos de novo. Pastor Leonardo, a mesma coisa. Muito obrigado, viu, pela sua participação no programa de hoje. Semana que vem estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado muito, tenho certeza que gostaram. E a gente deseja que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo programa, se Deus quiser.